dizer para vocês que hoje o Brasil é um país eminentemente consumidor de medicamentos sintéticos, porque no passado, quando houve as grandes guerras, as indústrias farmacêuticas elas ficaram com seus estoques abarrotados de armas químicas e de medicamentos sintéticos. Essas armas químicas, como gás mostarda e tantos outros, se transformaram nos agroquímicos, que são os agrotóxicos que hoje a gente tanto luta para minimizar na nossa lavoura. E os medicamentos sintéticos, eles foram usados para serem inseridos nos países em desenvolvimento, subdesenvolvidos, que era o caso do Brasil, para mudar a mentalidade das pessoas que consumiam a planta medicinal, e aí esses países, paralelamente, eles foram deixando de consumir planta medicinal para consumir o quê? Medicamento químico. E aí as plantas medicinais, elas sempre estiveram presentes no Brasil, elas são muito ricas, elas têm princípios ativos efetivos, e no entanto, a gente substituiu por medicamentos químicos. E o que foi que aconteceu com a nossa população? Da década de 40 para cá, um famoso processo de adoecimento. Para vocês terem ideia, hoje a Pague Menos e a Extra Farma, elas abrem uma farmácia em cada esquina a cada 9 meses. E uma Pague Menos só abre uma farmácia quando ela tem certeza que seu faturamento vai ser cerca de R$1 milhão, certo? Então isso é bem interessante a gente ter em mente, porque foi colocado na nossa cabeça que a gente deveria consumir muitos medicamentos. E no entanto não é bem assim. A gente pode consumir plantas medicinais de forma segura e racional, e dentro desse processo minimizar o nosso consumo de medicamentos sintéticos, porque a gente vai fazer uma promoção da saúde, certo? Então, eu sou Kellen Miranda Sá, sou farmacêutica do Horto de Plantas Medicinais Francisco José de Abreu Matos, um cientista cearense que fez o quê? Ele foi em todos os lugares do Nordeste, onde tinha benzedeira, mesinheiro, quilombola, indígena, e verificou o que era que essas populações utilizavam. Então, se havia a Dona Maria, que lá em Sobral usava uma erva cidreira para se acalmar, para acalmar os nervos, e lá em Iguatu havia a Dona Joana, que usava a mesma erva cidreira para acalmar os nervos, então eles disseram uma erva idêntica, sendo usada em duas regiões diferentes e para a mesma finalidade. Então essa planta deve ser estudada. Então o que foi que ele fez? Levou para dentro do laboratório aqui do campus do PC, estudou essa planta medicinal e verificou que dentro dela havia duas substâncias, o mirceno e o citral. Ou seja, o citral com intensa atividade depressora do sistema nervoso central e por isso atribuída a ele a capacidade de acalmar os nervos, cientificamente validada. Então assim, ele validou mais de 1.400 espécies de plantas, extraindo seus princípios ativos, em convênio inclusive com o herbário Kew Gardens da Inglaterra. Nós tivemos parceria de CNPq e vários órgãos do governo. Mas aí o que foi que ocorreu? No ano de 1983, como toda coisa do governo, hoje aqui é um encontro político, e ocorreu um evento político para que o programa Farmácias Vivas ele surgisse. Então nessa época ocorreu o desfalque do governo, e aí simplesmente todo o projeto do professor Matos iria por água abaixo e ele não devolveria a informação científica de plantas medicinais para aquelas populações das quais ele pesquisou. Então, no momento de muita revolta, ele simplesmente disse: eu vou criar um projeto de extensão, pelo menos aqui dentro da universidade, porque meus arquivos vão todos ficar no Arquivo Central de Brasília, não vai ser só mais tese e dissertação dentro de uma biblioteca para ninguém ver, não vai retornar para a população. E nesse momento de revolta criou um projeto de extensão denominado Farmácia Viva, que hoje é um programa reconhecido no Brasil inteiro e no mundo inteiro. Então eu vou distribuir para vocês, aqui é o nosso folder, certo? O folder explica mais ou menos como é o programa Farmácia Viva. No ano de 1997 ele foi institucionalizado para todo o governo do estado. E aí com isso, hoje, o que é que a gente faz? Qual é o nosso intuito? A gente implanta hortas comunitárias em todas as comunidades. Pode ser no seu condomínio de apartamentos, pode ser na sua escola, pode ser no seu setor da universidade, pode ser no seu posto de saúde, qualquer lugar a gente implanta hortas comunitárias com o intuito de fazer com que a população dê valor às plantas genuinamente nordestinas ou adaptadas e que a população promova o seu autocuidado. Para vocês terem ideia, aqui as mulheres, a gente não lembra de no passado nossas avós dizerem que tinham TPM, certo? E aí quando a gente vai pesquisar, a gente lembra
avós tinham um jardinzinho com erva cidreira. E aí, olha só que riqueza. A erva cidreira, ela tem o citral, que tem esse efeito relaxante do sistema nervoso central, ou seja, efeito ansiolítico, e funciona tal qual diazepam e todos esses medicamentos de tarja preta. Mas também ela é rica em miceno, que é uma substância que é relaxante da musculatura lisa. Portanto, toda a parte de cólica menstrual, cólica intestinal, cólica renal e tudo, vai ser sanada por parte do miceno, certo? E aí uma das coisas que a gente via é que as nossas vovós, as nossas bisavós, elas não tinham TPM. Por quê? Sempre que elas sentiam qualquer sintoma desses, elas recorriam aos chás, né? Eu trouxe aqui um pouco de erva cidreira e eu fiquei até muito feliz porque o Ica, ele é todo cercado de ervas cidreiras, né? Eu vou passar para vocês e aí vocês arranquem uma folha e sintam o cheiro. Esse cheiro que vocês vão sentir são dos óleos essenciais que essa planta tem. E só o fato de você sentir esse óleo essencial automaticamente já estimula o seu sistema límbico a ter aquele efeito farmacológico, certo? Isso é uma área da fitoterapia que se chama aromaterapia, tá? Então, vou começar para vocês falando de uma plantinha aqui, que é o xambá, certo? O que tem? Pronto, ela está perguntando, o chá da erva cidreira é por infusão? Sim. Hoje eu trouxe aqui todas as plantas que a gente só usa as folhas. Então, todo chá de folha e de fruto a gente faz por infusão. Como é a infusão? A gente pega simplesmente a folha dessa planta, coloca no fundinho de uma xícara, de preferência bem cortadinha, vem com a água fervente. Como é que eu sei o ponto da água estar fervente? Eu coloco para ferver no fogão. Quando a água começar a criar um monte de bolinha na parede da panela, é o ponto. Então eu desligo, venho com essa água, coloco dentro da xícara, que já está com as folhinhas cortadas, e abafo por 15 minutos. Por que 15 minutos? E por que a água fervente e não eu boto para ferver? No processo, se você pegasse como muita gente faz, coloca uma panela d'água no fogo, coloca a folha e deixa lá fervendo. O óleo essencial evaporou todo, e é nesse óleo essencial que estão os princípios ativos da planta que vão exercer o efeito farmacológico dentro do seu organismo. Então você perdeu, você vai ter no final só uma águazinha colorida, e se você botar açúcar, uma águazinha doce, mas sem efeito farmacológico, tá certo? Quando você pega e coloca por infusão nesse processo que eu ensinei para vocês, automaticamente quando você tampa com o pires, aqueles óleos essenciais vão ficar lá dentro. E aí após 15 minutos você extraiu todos os princípios ativos daquela planta. E olha que interessante, hoje a gente reclama muito de estresse, de tensão, de insônia, de uma série de outras coisas. O simples processo de você estar preparando um chá para si mesmo demonstra um autocuidado. E o Ministério da Saúde, ele tem, dentro das práticas integrativas, essa questão do autocuidado, é a gente parar. Eu não sei se vocês já escutaram falar de um movimento chamado nadismo, vocês já escutaram? É até interessante, tem até uma palestra no YouTube do Jô Soares, que é o inventor do nadismo. Então, simplesmente é você parar um tempo e ficar sem fazer nada, somente pensando em você, né? Então, isso é muito interessante nos momentos de hoje, de estresse, de vida corrida, né? Então, o fato de você preparar um chá já significa eu estou parando para ter um tempo para mim, certo? Então, essa plantinha que eu passei para vocês verem, ela se chama erva cidreira, ela tem dois compostos primordiais, que são o citral e o miceno. E uma outra coisa que eu queria falar para vocês, quando a gente fala de medicamento sintético, por exemplo, todo mundo aqui já tomou Anador? Já? Vocês viram que dentro de um comprimido de Anador tem escrito dipirona 500 mg, certo? Então, dipirona 500 mg é o único composto ativo que você vai tomar naquele momento que você toma um comprimido, tá? Quando você toma um chá de erva cidreira, você está tomando até 30 substâncias diferentes no que a gente chama de fitocomplexo. Por isso que a gente diz que um chá de uma planta, ou uma planta, ela serve para várias coisas diferentes. Justamente por conta disso, por conta desse fitocomplexo. E a indústria de medicamentos, ela sabe disso. Então, cerca de 90% dos medicamentos utilizados para o tratamento de câncer hoje no mundo, eles vieram de plantas medicinais.
O próprio colírio de atropina, muito utilizado nos hospitais, ele deriva de plantas medicinais, tá certo? Então, o que é que a indústria faz? A indústria pega aquela planta, isola determinados princípios ativos e dá origem a novos medicamentos. Fazendo isso, automaticamente ela aumenta a toxicidade daquela substância, porque ela tirou aquela substância que estava em equilíbrio e colocou em desequilíbrio. E aí foi testar em animais e tudo, e aí a gente vê o que a gente tem hoje, né, de muito medicamento. Então, basicamente, eu tenho aqui o chambá. Alguém já escutou falar do chambá? Já no final essas mudas a gente vai sortear, e eu trouxe 2 livros também para sortear, tá? Então aqui o chambá, o que ele tem? Prioritariamente ele tem uma substância chamada cumarina. A cumarina, ela vai fluidificar o muco, ou seja, quando você estiver muito gripado, e aí você nota que a secreção ela começou a ficar grossa, e muita gente nesse momento desenvolve sinusite, o que é que o chambá faz? Ele fluidifica e faz com que seja expelido. E aí no processo de tosse você coloca para fora. Mas aí você pode perguntar, então quer dizer que uma criança ela não iria expectorar usando o chambá? Iria, porque a natureza é tão sábia que quando o chambá fluidifica o muco, elimina ele pelas fezes também, tá certo? Então ele tem cumarinas. E qual é a contraindicação dessa planta medicinal? Pacientes que fazem uso de varfarina e AS, pacientes que normalmente são pacientes cardíacos, né, que usam AS ou varfarina ou clopidogrel para fluidificar o sangue e não ter trombose, esses pacientes devem evitar, porque pode ser que ocasione um risco de hemorragia pelo somatório do efeito. Automaticamente, toda planta medicinal ela tem um prazo de validade, certo? Então, nas preparações, o chá, ele nunca deve ser usado após 24 horas, tá? Outra coisa, ela tem um tempo de uso. Eu não posso simplesmente pegar um chambá e usar pelo resto da minha vida todos os dias. Se eu fizer isso, provavelmente eu vou ter uma toxicidade nível normalmente hepático ou renal, tá bom? Então, eu vou passar para vocês essa planta que é o chambá, o povo também conhece como anador, e aí vocês vão conhecendo. Se quiser arrancar a folhinha e sentir, é muito comum usarem tanto chambá, quanto guaco, quanto cumaru para retirada de baunilha, essência de baunilha. Embora a baunilha seja de uma orquídea, mas assim, nesse processo a cumarina lembra muito o cheiro da baunilha, então é uma coisa mais barata para a indústria de alimentos, tá? Oi? Como é que você deve chamar? É CH? CHAMBA. A gente encontra, por exemplo, muda aqui. Encontra, olha, o nosso colega está perguntando, a gente encontra muda de chambá aqui. Eu entreguei um folder para vocês, então aí tem o endereço do Horto de Plantas Medicinais da UFC. Quer cheirar o chambá? É o anador. Oi? Ele serve muito também para asma, o pessoal usa muito para asma, mas a ação farmacológica... Não. É o nome que deram. Então, olha, as mudas certificadas pelo Herbário Prisco Bezerra da UFC, certo? Elas estão lá no Horto de Plantas Medicinais. Essas mudas servem para a implantação de farmácias vivas, mas também elas são para a população. Então lá no horto a gente tem todas essas plantas plantadas mesmo em canteiros, e a pessoa que quiser é só ir lá, colhe um pedacinho de planta e leva para sua casa e faz o chá, e a gente também orienta. Se vocês quiserem levar para o Horto de Plantas Medicinais grupos de pessoas da sua comunidade, do seu bairro, do seu trabalho e tudo, a gente recebe também e a gente orienta essas pessoas sobre o uso racional, tá bom? Fim de semana é aberto também, pode visitar? Não, é aberto de segunda a sexta-feira, certo? Final de semana não funciona, mas o que a gente faz? Como lá não funciona final de semana, a gente está em 2 lugares. Então, uma vez por mês, a gente está num projeto denominado Muda Meu Mundo, com oficinas. Um mês é na Praça das Flores, no sábado na Praça das Flores, e no outro mês é na Praça do Parque Del Sol da Cidade dos Funcionários. A gente ministra uma oficina de plantas medicinais. E a gente vai estar no dia 4 de novembro, na Casa José de Alencar, ministrando uma palestra sobre plantas medicinais que podem ser utilizadas por pais para tratamento dos seus filhos. É uma lista de plantas que você pode ter em casa para tudo, né? É isso que a gente vai fazer. Oi? Sim, ó, toda folha, infusão. Toda flor, infusão.
certo? Então sempre que for folha e flor é infusão, nunca fervo, certo? E o capim-santo tem as mesmas propriedades que a erva cidreira. Eu só tenho que ter um cuidadozinho com o capim-santo, certo? É porque das plantas que contém citral, o capim-santo é a que contém maior quantidade, cerca de 75% do capim-santo é de citral. E o citral tem um efeito hormonal. Então, o que ele faz? Ele ocasiona no homem uma prostatite benigna, e essa prostatite benigna, se o homem tomar doses cavalares, cerca de 2 litros de chá de capim-santo por dia durante 3 meses, ele pode ter uma impotência sexual, tá certo? E aí, é interessante notar, porque quando a gente vai para nosso estudo etnofarmacológico, a gente lembra que nossas vovós diziam que o chá do capim-santo era um chá calma-marido, né? Olha que interessante, né? Tá certo? Tem que ser 2 litros por dia durante 3 meses, né? Assim, oi. Pronto, qual a diferença entre a folha seca e a folha verde? Quando eu vou fazer um chá de folhas, normalmente eu coloco 2 colheres de sopa da folha picada dentro de uma xícara. Quando eu vou usar erva seca, eu coloco 1 colher de sopa somente. Então sempre a droga seca ela vai ser metade do que você usaria de droga fresca, tá? Porque ali ela já perdeu a umidade. Nós temos agora essa plantinha aqui que se chama alecrim-pimenta. É uma das plantas que era mais querida pelo professor Matos. Foi uma planta que, inclusive, o nome científico no final leva o nome dele. É uma planta estritamente nordestina. Ela foi encontrada ali na região de Mossoró, mas hoje ela encontra-se espalhada pelo Nordeste inteiro, até mesmo por conta dele, né? Então, o que é que essa planta tem? Ela tem flavonoides e ela tem muito timol. O timol é uma substância bactericida, ou seja, mata bactérias, e normalmente bactérias da pele, o que a gente chama de bactérias gram-positivas, que são responsáveis por acnes, são responsáveis por tumores, por infecção de feridas, certo? Então, o timol ele trata tudo isso, mas ele também tem uma característica de ser antifúngico, então impingem aquelas micoses de pele, micose de unha, o alecrim-pimenta ele trata muito bem. Mas olha que riqueza da natureza, o timol ele não está sozinho nessa planta, ele tem flavonoides também, e os flavonoides são anti-inflamatórios. Então, quando você trata uma ferida com o chá do alecrim-pimenta, automaticamente você está matando todas as bactérias e todos os fungos que possam estar infectando aquela ferida, como você também está exercendo um efeito anti-inflamatório ali. É como se você estivesse tomando junto uma amoxicilina e um profenide, certo? Um cetoprofeno. Então, olha que potência da natureza dentro só de uma única planta. Então, essa plantinha, na última oficina que eu dei no Sintufse, eu acho que está com 2 semanas lá, eu ensinei a fazer o sabonete dela. Então, basicamente, como é que você faz o sabonete dessa planta? Eu vou ensinar só a receita de boca e se alguém quiser copiar. Você pega um frasco qualquer, normalmente frasco de maionese vazio, e você junta folhinhas do alecrim-pimenta até encher o frasco. Quando estiver bem cheio de folhas, você cobre com álcool a 70%, fecha e deixa 7 dias trancado no armário. Ao final desse processo, você vai ter uma tintura. Essa tintura, você pode botar num frasquinho âmbar, um frasquinho escuro, e você pode usar, teve uma micose no dedo, uma micose da unha, pega o cotonete, molha nessa tintura e passa em cima da micose que vai sarar, certo? Mas aí, essa tintura você pode usar para fazer uma outra coisa, que é o sabonete de alecrim-pimenta. Você vai pegar um sabão de barra de coco, derreter com 2 xícaras de água. Quando derreter esse sabão de coco com 2 xícaras de água, acrescenta 1 xícara dessa tintura, mexe, acrescenta 2 colheres de sopa de vinagre e pronto, tá pronto o seu sabão e ele vai ficar igual ao aceptol, tá? Todas essas receitas a gente tem disponibilizadas num blog da gente que tem lá na página da Feirinha da Planta Medicinal. Todas as receitas com plantas medicinais que vocês quiserem. Então, o que é que a gente tem com isso? Ao preço de cerca de R$ 2,50, eu consigo fazer esse sabão de alecrim-pimenta para eu usar em casa para lavagem de mãos, até para lavagem de roupas, se eu quiser, eu posso utilizar. E se eu fosse comprar no lugar dele, seria o aceptol, que custa cerca de R$ 22. Para vocês terem ideia, também o xambá, que foi essa planta que eu passei dizendo que era mucolítica e expectorante,
O xarope que eu compraria na farmácia seria o Ambroxol, cerca de R$ 25, e ele sai na Farmácia Viva a R$ 1,65, certo? Então é uma economia muito grande. Hoje a gente tem cerca de 74 unidades de farmácias vivas no estado do Ceará, e ontem estávamos implantando mais uma em Senador Pompeu. Mas, infelizmente, a gente ainda sofre muito com descontinuidade política. O que é isso? Um prefeito aceita a farmácia viva e o outro chega e diz: eu não vou manter aquela farmácia viva não, que era a menina dos olhos de ouro do prefeito, então para mim eu não quero, eu quero fazer outra coisa. Então a gente tem muito esse desmonte. E aí a gente percebeu que quando a farmácia viva está ligada às universidades, ela cresce e se desenvolve, né? Outra planta que a gente vai ter aqui é o malvarisco. Essa planta aqui eu acho que todo mundo conhece. Só que essa planta é muito confundida com essa outra aqui, que é o falso boldo. Eu vou passar as duas para vocês. E aí qual é a diferença? É que o malvarisco, a gente tem a folha mais em formato de coração, e quando a gente parte a folha do malvarisco, ele quebra, certo? E a malva santa não, ó, a gente dobra e ela não quebra, tá? Então eu vou falar agora do malvarisco. Obrigada. Olha, o malvarisco, o que a gente faz? Simplesmente, se eu pegar uma folhinha dessa daqui, dobrar, colocar um pedacinho de rapadura, ou um pouquinho de açúcar, ou um pouquinho de mel, eu vou tornar uma pastilha para a garganta. Então, quando eu estou com aquela crise de garganta, que minha garganta está seca, arranhando ou muito dolorida, eu posso fazer essa pastilha ao invés de comprar a pastilha Benalete na farmácia, certo? Ela é rica em arabinogalactonas, que é um tipo de mucilagem que tem efeito lubrificante, e também rica em compostos que matam bactérias causadores das infecções de garganta, que são normalmente estafilococos, né? E aí streptococcus também. Então ela tem poder contra estáfilo e streptococcus, tá? Nesse processo, eu também posso fazer um lambedor caseiro usando o meu chambá, que eu já falei para vocês, e usando o meu malvarisco. Então eu vou ter duas plantas, uma com o efeito mucolítico, que vai fluidificar o muco, e a outra com o efeito de matar as bactérias. Fora que o malvarisco eu também posso fazer suco. A gente que é mulher, né? Então tem aquelas infecções uterinas, aquelas coisas. Eu posso fazer um suco do malvarisco usando duas folhas de malvarisco com duas folhas da corama branca, e aí eu vou ter um efeito anti-inflamatório bem potencializado. Então essa planta está sendo estudada por nós agora porque ela também é muito antitumoral. Então o malvarisco tem vários estudos científicos mostrando que ela é excelente no combate ao câncer, tá? E também é um excelente alimento funcional. Então a gente está hoje na tecnologia de alimentos também trabalhando um pão de malvarisco, né? E brevemente eu espero disponibilizar a receita para vocês, tá bom? E aqui, pessoal, a gente tem a malva santa, certo? Então aqui, quem toma ranitidina ou omeprazol? Alguém? Pronto, vocês sabem que eu não posso consumir ranitidina e omeprazol em longo prazo. Os últimos estudos científicos desses medicamentos ligaram o seu uso a Alzheimer, né? Então a gente tem que evitar consumir realmente só quando for necessário. Mas aí eu tenho a malva santa. E aí a malva santa, muita gente chama de falso boldo, ela não vai funcionar como boldo. O boldo do Chile, ele é bom para o fígado, para ressaca, né? Então essa plantinha é boa para o estômago. Então sensação de azia, sensação de má digestão, eu faço um chá. E aí, como ela é muito forte, eu não vou usar 2 colheres de sopa da folha picada. Basta uma única folha dentro de um fundo de xícara para eu ter esse chá. Esse chá eu posso tomar até 3 vezes ao dia durante 7 dias. Porque assim como o omeprazol e a ranitidina, eles dão Alzheimer. Mas essa plantinha não dá Alzheimer. Mas ela pode ser hepatotóxica, ou seja, prejudicar a função hepática, tá bom? Se consumida em grande quantidade. Só uma folhinha. E aí eu tenho aqui a alfavaca cravo. Quem de vocês toma banho de alfavaca cravo aqui? Acho que todo mundo, né? Então vamos aprender uma coisa sobre a alfavaca. Ela tem 2 princípios ativos muito fortes na forma dos óleos essenciais, por isso que ela é tão cheirosa. Um é o eugenol e o outro é o eucaliptol. Eucaliptol lembra o eucalipto, não é mesmo?
Então, ela vai ter um efeito broncodilatador, expectorante e bactericida proveniente do 1,8 cineol, que é o mesmo eucaliptol. Então, o que é que a gente faz? Pega essas folhinhas, faz o chá novamente por infusão e coloca no quarto da pessoa, ou faz aquela inalação, coloca na panelinha e cobrindo a cabeça com um pano, certo? Só que, para eu ter esse uso, tipo do eucalipto, eu tenho que coletar essa planta à noite, ou então de manhã bem cedo, antes do raiar do sol, porque senão ela vai exprimir o outro princípio ativo. E aí o outro princípio ativo que eu falei para vocês é o eugenol. O eugenol é quando a gente coleta a planta a partir de 9 da manhã ou meio-dia com o sol a pino. Essa substância mata a bactéria causadora da cárie. Então eu consigo fazer um chá de alfavaca, ou mesmo depois de escovar os dentes, mascar uma folha de alfavaca e ela vai funcionar como o meu Listerine. Sendo que 1 litro de Listerine ou aquele Plaques e outras coisas custa cerca de R$22, R$18. E aqui eu tenho ela de graça no meu jardim plantado, tá certo? Para a higiene das crianças também é muito melhor, porque normalmente esses compostos têm sacarina, tem ciclamato monossódico, eles têm EDTA, tem outros princípios ativos, principalmente flúor, que são tóxicos para o nosso organismo. Então, a partir do chá da planta, eu já consigo ter uma excelente higiene bucal de crianças e adultos e principalmente idosos. Então, se alguém aqui usa prótese, você pode fazer o chá da alfavaca e colocar a sua prótesezinha de molho dentro do chá, tá bom? 24 horas. A minha sogra, ela colocava a alfavaca, ela ia preparar carne para o almoço, ela botava folhas de alfavaca dentro da panela. Ficava tão gostosa. Olha, ela está dizendo aqui que a sogra dela cozinhava com folha de alfavaca, certo? Então, o nome da alfavaca é Ósimo gratíssimo. E o nome do manjericão é Ósimo basilico. Então, ela vem de uma família de plantas que é tranquilamente utilizada para alimentação. É muito comum o uso dessa planta em alimentação, a gente realmente usa para temperar comida. E olha a sabedoria popular, quando você pega uma carne que automaticamente você coloca as folhas de alfavaca dentro, você está minimizando a quantidade de bactérias dentro daquela carne. E ficava gostosa. Né? E ficava gostosa por conta dos óleos essenciais presentes na planta, certo? Oi. Temos, olha, o professor Matos nos deixou um livro chamado Farmácias Vivas e outro chamado Plantas Medicinais. Todos esses a família disponibiliza conosco no Horto de Plantas Medicinais, mas também tem um deles, que é Farmácias Vivas, que está na editora da UFC. Todos eles foram impressos pela editora UFC. Mas hoje eu trouxe 2 para serem sorteados aqui pra gente, tá? São cartilhas, a Eveline vai fazer o sorteio, né, Eveline? Tá bom? Gente, então, basicamente, assim, o tempo é curto para dar muitas informações. Quando eu fiz o curso do Sintuf lá, eu fiz a preparação na hora, cada um saiu com o seu sabonete, não foi, Eveline? E eu espero vocês no Horto. Todas as sextas-feiras, de 9 a meio-dia, nós temos a Feira da Planta Medicinal e a gente ensina todas essas preparações de forma gratuita. É só chegar e participar, e se precisar de declaração, a gente também fornece. Quer me perguntar?